Olá, meus queridos da Pri, mais uma aulinha com vocês, né? Mais um conteúdo de anatomia saindo novinho em folha para vocês, né? Quero todos aí antenados, conectados comigo, mas claro, sem esquecer do caderninho para estar fazendo as anotações, né? Dá um pause aí quando sentir dificuldade de alguma coisa, volte para rever o conteúdo, lembrando que como eu falei para vocês na aula passada, né, no conteúdo online passado, como a anatomia é um assunto novo, tem termos novos, palavras novas, então é importante vocês estarem sempre revisando o conteúdo para que vocês não esqueçam, tá certo? O conteúdo anterior. E aí vão praticando, vão fazendo anotações para que fique tudo fixadinho na cabecinha de vocês. Sempre estarei disponível, gente, para estar tirando as dúvidas. Eu vejo que vocês estão interagindo muito comigo, vindo no privado falar comigo, mas vocês podem também estar falando no grupo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros, então assim, é importante a gente criar esse momento de dúvidas no grupo mesmo, não precisa estar falando no privado, até porque eu acho que é importante para a gente começar a até mesmo debater sobre o assunto, tá? Então, turminha 20FC02, conto com vocês para a gente estar debatendo, fazendo uma discussão bem legal nos grupos, tá? No grupo em si. E aí, estou disponível para tirar todas as dúvidas de vocês. Hoje o nosso conteúdo vai ser sobre sistema ósseo, tá aí, ó, Alfredinho, olhando assim, bem pleno para vocês. Alfredinho é o meu esqueleto maravilhoso. Espero que tudo isso volte ao normal, nossa rotina, para que a gente possa estar conhecendo Alfredinho de fato, né? Lá no nosso anatômico. Se Deus quiser, a gente vai poder ter essa oportunidade de conhecer Alfredinho pessoalmente. Capítulo 4, página 25. Então, fiquem aí coladinhos, ligadinhos na tela, acompanhando o nosso conteúdo online. Mas, antes da gente contemplar esse conteúdo maravilhoso, eu trago a minha reflexão de vida, né? Nossa reflexão do dia. E aí eu digo assim: um homem rico deu uma cesta de lixo ao homem pobre. O homem pobre sorriu e correu com a cesta. A esvaziou, levou e encheu de flores e entregou novamente ao homem rico. Este ficou surpreso e perguntou: por que me dá flores se eu lhe dei somente lixo? O homem pobre respondeu: porque cada um dá aquilo que tem no coração. Olha que mensagem linda. Gente, essa é uma bela reflexão, tá? Para que a gente entenda que a gente só dá aquilo que a gente tem no nosso coração. Então, se a gente planta rancor, se a gente planta ódio, se a gente planta negatividade no nosso coração, se eu vivo estressado, se eu vivo nessa energia ruim, o que é que eu vou oferecer às pessoas? Oferecer coisas ruins. Então, plante coisas maravilhosas no coraçãozinho de vocês, para que vocês possam oferecer todas essas energias maravilhosas, essa luz que irradia dentro de vocês, que pode ter certeza, vocês vão ter todo esse amor de volta, tá? E às vezes a gente vive nesse ódio, nessa angústia, nesse rancor, oferecendo às pessoas, até que um dia chega uma pessoa de luz e nos mostra com um gesto simples do quanto o amor é importante, de quanto a caridade é importante, de o quanto que a compaixão é importante. Tá vendo? Às vezes esse homem rico precisou de uma pessoa sem valor nenhum em forma material, mas cheio de valores dentro do coração dele para mostrar: olhe, eu não tenho nada na vida, eu não tenho o dinheiro que o senhor tem, mas eu tenho muito mais do que isso, que é amor a oferecer. Olha que coisa maravilhosa. Então eu deixo essa linda reflexão de vida para vocês no dia de hoje. O que é que vamos ver hoje no nosso conteúdo online? Vamos entender o que é o sistema ósseo, né? Como é que funciona, como é que é organizado esse esqueleto.
Vamos ver também a função do sistema, a classificação, né, as articulações e entender a divisão do esqueleto, tá? Então, vamos lá. Sistema ósseo. Do que é feito o sistema ósseo? Como é composto o sistema ósseo? Né? Os ossos, ele tem a matriz mineral, que é riquíssimo em cálcio. Lembra que a gente sempre, quando está relacionando a ossos, a gente lembra de cálcio. Se eu tenho fragilidade, se eu tenho falta de cálcio no meu organismo, eu vou ter fragilidade nos ossos. Então, a nossa matriz mineral, ela é composta de cálcio, tá? Mas temos a parte orgânica também dos nossos ossos, que é o colágeno. Olha que importante, tá? Então, matriz mineral é rica em cálcio e a parte orgânica é rica em colágeno. Qual a função dos ossos? Gente, guardem isso. Coloque na parede do quarto de vocês. Coloque no teto para quando for dormir ficar olhando. Mas vocês precisam saber das funções de cada sistema que a gente vai estudar e como é que ele é dividido. Tá? Então, se a gente parar para pensar, por que eu tenho ossos no meu corpo? Para que ele serve? Você concorda comigo que ele protege os órgãos vitais? Por exemplo, aqui, ó, Alfredinho aqui, todo maravilhoso, com as costelinhas, ó, a caixa torácica toda de ossos. Você concorda comigo que ele está protegendo os pulmões que estão aqui dentro? Que vão ficar aqui dentro? Então, é uma proteção. Aqui, ó, temos outra parte, né, que a gente já estudou na aula passada, que isso aqui é a pelve. E temos os ossos da pelve. E esses ossos vão estar protegendo também órgãos vitais aqui, tá certo? Mas serve também para sustentar. Já imaginou se Alfredinho não tivesse esses ossos aqui? Nós, Priscila, se fosse sem ossos, ia ser uma boneca de carne, né? Ia ser. Sustentação, então, ok. Locomoção. Como é que a gente consegue se locomover se a gente não tiver ossos, tá? E temos uma parte importante, que é a parte metabólica, que tem a função de armazenar cálcio, tá? E temos a produção de células na medula óssea. A medula óssea, gente, é o meiozinho. Quando a gente, por exemplo, o fêmur, que a gente estudou na aula passada, ó, esse aqui é o fêmur. Se a gente partir esse fêmur ao meio, né, fazer um corte mediano, o que é que vai acontecer? Vai ter uma medula nele. E essa medula, ela produz as células do sangue. Olha que interessante, tá? Chegamos agora na parte da divisão do esqueleto humano. Vamos lá. Lembra que na aula passada a gente viu divisão do corpo humano. A divisão do corpo humano é cabeça, pescoço, tronco, tórax, abdômen e pelve, membros superiores e membros inferiores. A divisão do esqueleto, a gente está falando de divisão de ossos. É totalmente diferente da divisão do corpo humano. Então, como é que se divide? Vamos ver Alfredinho aqui. Voltando aqui. Ó, Alfredinho aqui. Então, vendo que aqui a gente tem os ossos que ficam no meio. Ó, crânio, coluna vertebral. Tá vendo? A caixa torácica, tá? Então, todos esses ossos aqui que estão ao meio, a gente chama de axial. Tudo que está no meio é axial, ó. Temos vários ossos aqui ao meio, certo? E tudo que está pendurado, eu digo que é pendurado, ó, os braços ficam pendurados, que a gente costuma de dizer braços, que é tudo isso aqui. Mas não, a gente tem membros superiores e membros inferiores. Aí a gente diz que é apendicular, ó. Apendicular lembra de pêndulo e pêndulo é pendurado. E o que é que está pendurado? Os membros superiores e os membros inferiores. Eu estou fazendo isso para vocês associarem. Tudo que está ao meio é axial. Então, o que é axial? Crânio, coluna vertebral, caixa torácica, certo? E tudo que está pendurado, ele é apendicular. E o que é que está pendurado? Os membros superiores e os membros inferiores. Eu dividi, gente, aqui, ó, de forma que o que está amarelinho
certo? O que tá amarelinho, ele é o quê? Axial. E o que tá pendurado, que é apendicular, ele está em branco, ó, tá vendo? Então, vamos lá. Como é que é a divisão do esqueleto humano? Axial e apendicular. Axial é crânio, coluna vertebral, caixa torácica. E o que é apendicular? Membros superiores e membros inferiores. Isso aqui são as siglas dessas duas palavras. Agora, a gente vai classificar os ossos, certo? Então, como é que a gente classifica os ossos? A primeira classificação é osso longo. Como é que a gente classifica um osso longo? É aquele que o comprimento é maior do que a espessura. E ele tem uma curiosidade, ele possui um canal medular, ou seja, se eu pegar o fêmur, que é o maior osso do nosso corpo humano, e partir ele ao meio, seccionar ele, a gente vai encontrar uma medula. Olha aqui, ó, partir o osso e aqui tem a medula. E nessa medula vai ter a produção de células do sangue, certo? Então, se eu perguntar assim, me diga qual é um osso longo, aí vocês vão me dizer o fêmur. Então, osso longo é quando o comprimento é maior do que a espessura e ele tem um canal medular. Qual é o osso longo? Fêmur, não esqueça. Segunda classificação dos ossos, ossos curtos. Quais são os ossos curtos? Lembra que a gente estudou na aula passada carpo, ossos do carpo, metacarpo, que é esse amarelinho. Aqui, ó, falanges. Daqui para cá são falanges, ó. Aí temos falanges proximais, falanges médias e falanges distais. Mas, Priscila, o que é um osso curto? São ossinhos pequenininhos que o comprimento, largura e espessura são iguais. E quais desses ossos, tudinhos aqui, a gente chama osso curto? Esses ossinhos aqui do carpo. Então, só os ossos do carpo é considerado curto, ó. Nessa mão todinha, só os ossinhos do carpo, ele é considerado curto. Então, osso curto, me dê um exemplo. Carpo, tá? Ossos do carpo. Ossos sesamoides. Vixe, que nome esquisito, Priscila. Um nome diferente. Então, quando eu perguntar assim, gente, me dê um exemplo de osso sesamoide, vocês vão lembrar da patela, que é aquele ossinho do joelho, ó. Olha ele aqui. Olha que interessante, ele fica... isso aqui é um tendão, ó. Um tendão e aqui é outro tendão. Então, ele fica preso a tendões, ele fica na cápsula articular. Ou seja, ele fica na articulação, onde tem um movimento. Se eu perguntar o que é um osso sesamoide, vocês vão dizer que é uma patela. Patela é o ossinho do joelho, ó. Ele fica aqui nessa cápsula articular. Tá preso a tendões. Ui, voltando aqui, que foi tudo. Ossos laminares, como o nome já está dizendo, ó, laminar, ele é fininho, é um osso fininho. Olha só, lembra que eu disse assim, a pá, que a gente chama de pá, que a gente não chama mais de pá, e agora a gente deu um nome bonito para pá, que é a escápula. Então, a escápula é um osso finozinho, assim, laminar. Então, ele é classificado como osso laminar, que o comprimento e a largura são maiores que a espessura, ele é fininho. Então, ossos laminares, eu vou lembrar de quem? Escápula. Ossos irregulares. O que são ossos irregulares? É aquele que não tem uma forma definida. Olha aqui, isso aqui é uma vértebra. Eu peguei uma vértebra daqui, ó, da coluna vertebral, e coloquei ela assim, virada para frente, para vocês verem, tá? E aí, essa vértebra, ela tem uma forma definida? Não, ela é toda irregular, ó, tudo irregular. Então, ele é classificado como osso irregular. Um exemplo de osso irregular, vértebra. Mas também a mandíbula. A mandíbula, ele é irregular, ó. Ele vem assim, faz isso e faz isso.
Então, mandíbula também seria outro exemplo de osso irregular. Por último, temos os ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos. Ele possui ar dentro desses ossos. Então, se eu pegar o osso do crânio e tirar aqui o crânio, dentro não tem ar, ou o nosso cérebro fica todo apertado? Não. Entre o crânio e o cérebro tem ar. Então, ossos do crânio tem ar. Ossos da face também é considerado pneumático, porque ele possui ar. Aqui, se a gente tiver gripado com a sinusite, não enche de secreção aqui e aqui, enche de secreção. Se enche de secreção é porque continha ar. Então, ossos da face e o crânio é considerado ossos pneumáticos, ou seja, que contém ar na cavidade, tá? E para a gente fechar, eu queria dizer a vocês que não temos, eu não quero nenhum aluno pelas caridades chamando, vixe, minhas juntas estão doendo. Tá tudo doendo na junta. Não é junta, gente, são articulações. Entre uma vértebra e outra, tá aqui a coluna vertebral, entre uma vértebra e outra, nós temos uma articulação, a gente consegue curvar a coluna, E essa articulação, ela entre um osso e outro, tem um líquido, né, como se fosse uma geleiazinha, para impedir do atrito entre um osso e outro. Se tiver aqui, entre esse osso e esse, entre as falanges, aqui é uma articulação que eu consigo movimentar. Já imaginou se fosse osso batendo em osso? Ia causar uma dor muito grande, né? Então, todas as articulações, gente, onde tem movimento, a gente chama de articulação. E entre um osso e outro, sempre tem que ter um líquido para que esse osso não se desgaste no atrito com o outro osso, tá certo? E aí, para a gente finalizar nosso conteúdo online de hoje, que foi bem tranquilinho, rapidinho, eu só preciso que vocês reforcem essa questão. Qual é a função? Vamos fazer uma revisão geral. Quais são as funções do sistema ósseo? A gente viu, que o sistema ósseo ele serve para a gente se locomover. Show! Serve para proteger os órgãos vitais. Serve para sustentação? Serve também, tá? E a gente tem uma função dele também orgânica. Lembra que eu disse que é para armazenar cálcio e produzir células do sangue, tá? Então, essas são as funções do sistema ósseo. E aí eu pergunto, qual a divisão do esqueleto humano? Será que a divisão do esqueleto, ou seja, dos ossos, é cabeça, pescoço, tronco, membros superiores, membros inferiores? Não, gente, isso é a divisão do corpo humano. A divisão do esqueleto humano, eu falei que é axial, que tudo que está ao meio, e apendicular, que é tudo que está pendurado. O que é que está no meio? Crânio, coluna vertebral, caixa torácica, o osso externo. E o que é que está pendurado? Membros superiores e membros inferiores. Aí eu coloquei outra questão aqui que eu não vou responder, que vocês vão responder. O osso sesamoide, ele é classificado devido estar localizado entre tendões e a cápsula articular. E um exemplo é a patela. Essa afirmação está verdadeira, está certa ou está errada? A gente classificou a patela como um osso X, e esse osso X, ele é classificado dessa forma que tá aqui, tá certo? Então, se não lembra, gente, volta o vídeo, revisa, para que faça as anotações para vocês fixarem esse conteúdo na cabecinha, tá certo? Porque é muito nome novo, é muita informação, e a gente precisa estar revisando e reforçando esses conteúdos, combinado? Façam uma atividade agora, assim que vocês terminarem de assistir o vídeo, façam a atividade para que vocês possam estar trazendo essa informação, né, para a gente de forma mais rápida.
porque a gente contabiliza a frequência de vocês com essa realização da atividade, tá certo? Nosso próximo conteúdo online, a gente vai estar falando sobre sistema nervoso, um conteúdo riquíssimo, extremamente importante. É o sistema mais importante do nosso corpo humano, certo? E aí, para finalizar, eu deixo uma mensagem. Diante de uma dificuldade, substituo não consigo pelo vou tentar outra vez. Então, nunca diga que vou desistir. Nunca diga que não consegue. Você sempre pode conseguir, você vai sempre vencer. Basta você querer, tá certo? Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o nosso próximo conteúdo online. E tchau, tchau. Até mais. Fiquem com Deus.